Hoje eu queria falar sobre uma coisa interessante que eu venho pensado ultimamente, que é o tal do pensamento positivo, né? O pensamento positivo forçado é uma das maiores armadilhas que você pode cair. Por quê? Olhar uma conta bancária vazia e pensar positivo que ela vai ter dinheiro não resolve, na verdade. A gente tem que ter uma combinação de coisas. E ultimamente eu tenho pensado nisso porque eu fui, não sou mais, né, mas eu fui uma pessoa de pensamentos negativos. E isso, como é que eu posso te dizer? Isso encadeia, na verdade, é uma conclusão, é uma consequência de uma sequência de fatos, de fatores. No meu caso foi, como diz aqui em São Paulo, né, eu passei muito veneno, passei muito sufoco. E quando a gente passa muito sufoco, a nossa mente ela entra num looping de pensamentos negativos, num looping de coisas ruins, de antecipações ruins que podem acontecer. E o objetivo dessa conversa que eu quero ter com vocês é realmente fazer com que a gente tenha uma eficiência mental para que a gente não tenha mais pensamentos positivos. E o objetivo que eu tenho aqui é para que a gente tenha uma eficiência mental, esse é o objetivo dessa nossa conversa, para que a gente tenha uma eficiência mental e consiga, da melhor maneira, pensar positivo, mas não esse positivo tóxico que a gente vê por aí. Um positivo eficiente, um positivo que ajuda. E não é com um otimismo cego que a gente vai chegar em lugar nenhum, tá? O que eu penso, né? O pensamento positivo por si só, ele não resolve as coisas. Se você pensar positivo, como eu falei, de uma conta bancária, não vai resolver a conta bancária. Mas o pensamento positivo combinado com alguns outros fatores já ajuda. Porque imagina que você vai ter uma reunião com um possível cliente ou seu chefe. E aí você, CLT, que o chefe falou assim, vamos lá na minha sala. Você já começa, putz, vou ser demitido, vai acontecer alguma coisa. Começa os pensamentos virem. Começa a vir. E pode parecer maluco, mas meditar. Você sabe o que é meditar, né? Sentar, fechar os olhos, respirar fundo. E por muito tempo eu acreditei que meditar, olha só, eu acreditei que meditar era desligar o cérebro, não pensar em nada. Isso porque, assim, todas as meditações que eu fiz foram basicamente guiadas. Eu nunca tive outra pessoa comigo fazendo meditação ou alguém que me instruísse, nada. Foi tudo sozinho. E eu cheguei na conclusão que pensamentos vêm e vão. E na meditação não é diferente. Pensamentos vão vir. Só que qual é o segredo? Eu sei que pode parecer maluco, eu sei que pode parecer óbvio, mas para mim não era. Os pensamentos negativos vão vir. E o propósito da meditação é justamente você notar que está chegando esse pensamento e descartar ele. Olhar como um espectador, como um diretor de corte, imagina. Você vai ver aquele pensamento chegando, você vai falar, não quero. Eu não quero esse pensamento, passa para o próximo. E aí, mas aí eu te pergunto, né? Mas será que daria para aplicar isso na vida cotidiana? Você no trânsito, você no ônibus, você no posto de gasolina, você no mercado? Fazer esse filtro, ter esse filtro, será que dava? Na minha opinião, dá. E eu tô aplicando isso. É muito também de se auto-reconhecer, como é que eu posso te dizer? Ter uma consciência do que você está pensando. Então, você notar o que você está pensando. E ver, não, eu estou pensando isso, eu estou pensando aquilo. Ter uma consciência corporal. Eu acho que essa é a palavra. Muito forte. E trabalhar nisso, porque no começo não é uma coisa automática, é uma coisa manual. Você vai ter que agir muito no manual para você notar o que você está pensando e descartar esse pensamento. Não só na meditação, pode ser também fazer meditação antes de dormir, eu acho que é legal, mas trabalhar isso no dia a dia, entendeu? E tá sempre alerta nesses pensamentos que estão vindo.
E aí tem aquilo, né, da gente tá sempre ruminando coisas que poderiam ter sido faladas, como o exemplo da reunião com o chefe. Você tem uma discussão, ele colocou um ponto que você não concorda, e você vai ficar pensando naquele, puxa, poderia ter falado aquilo, poderia ter não sei o quê. Mas também tem um ambiente e tem a realidade na qual nós estamos inseridos, né, a realidade material que a gente está inserido, que a gente não pode só simplesmente falar o que quer para o chefe ou para um cliente chato, um cliente que tem cliente assim, né? Todo mundo sabe que trabalha com atendimento ao público, tem cliente, cara, que é assim, cara, você que só quer ver longe, assim, 10 mil quilômetros de distância, porque o cara é insuportável. A real é que, muitas vezes, isso nasce da pressão do ambiente. Engolir sapo no trabalho, ou de cliente, muitas vezes, ou de pessoas que você tem relações, é necessário, entende? Porque a gente tem que ter um filtro muito grande do que fala e do que pensa também. Então, se a gente ouviu desaforo, ouviu xingo, ouviu merda, e a gente quer revidar aquilo, que consequências aquilo pode ter? Entende? Não estou dizendo que você tem que ser passivo em tudo, mas você tem que ser pensador, tardio para falar, né? Então, se você quer se irar, e você tá querendo colocar aquilo para fora e ficar ruminando aquilo, sabe? Passou, já você teve a conversa com seu chefe? É isso, não tem mais o que falar do outro dia. Ah, eu queria falar aquilo, porque você xingou, porque você... Não, entendeu? Ficar ruminando isso só piora a situação. Ficar pensando, ficar matutando o que você poderia ter falado, e naquela confusão que você teve, cara, passou. Entendeu? Passou. Se não é uma coisa que foi pontual, uma briga de trânsito, uma discussão de trabalho, alguma coisa, não adianta ficar ruminando. Isso só vai piorar a situação. E não é nem para outra pessoa. A outra pessoa pode estar cagando para você, mas é para você mesmo, entendeu? E aí o corpo sofre, a sua ansiedade aumenta e as consequências disso vão vir. Dor de cabeça, vômito, diarreia, muitas vezes, falta de criatividade, quem trabalha com criatividade, o trabalho vai cair, o desempenho. Então é muito de você notar o que você está pensando e controlar esse pensamento, entende? Então o problema material existe. A mente cria o pior cenário possível e a ansiedade paralisa a ação. Então é você antecipar esses passos que vão vir e tentar controlar ao máximo o pensamento. Como eu falei no começo vai ser difícil. É você estar atento o tempo todo. Mas eu acho que com o tempo, e pra mim ainda tá no começo, tá? Com o tempo isso vai se tornando mais natural, algo mais cotidiano, mais de você. Então eu acho que a solução para isso tudo não é a gente pensar assim, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. É mais a gente pensar qual é a próxima etapa lógica que eu tenho que seguir. O vai dar tudo certo, ele é bom, mas sozinho por si só não resolve. A gente tem que pensar que vai dar tudo certo e agir para que dê tudo certo. Entendeu? E a gente tá vivendo uma sociedade muito imediatista. A gente quer tudo para agora, para ontem. Só que a vida não é assim. O processo muitas vezes demora. O processo é longo. O processo para alguns vai ser rápido, para outros vai ser mais curto, o outro vai ser mais longo. Cada um tem seu processo. A gente tem que respeitar o processo, entendeu? Mas ainda assim fazer. Tem que fazer. Não tem jeito. O cérebro é um músculo, né? É o que a gente tem de mais complexo no nosso corpo. E tudo isso é um treino. É um treino de descarte de pensamentos. É um treino. Como eu falei, não vai ser no automático, porque essas coisas vão rolar de primeiro plano, mas é um treino, né? A gente não controla o nosso ambiente. A gente controla o que o cérebro, o que a gente interpreta do ambiente. E se a gente interpretar sempre pela ótica do negativo, a gente só vê negatividade em tudo. Não estou dizendo que a gente tem que enxergar positividade em tudo, mas a gente tem que interpretar se aquilo realmente faz bem da gente conseguir, da gente pensar, da gente ruminar, da gente ficar pensando naquilo, de como nós interpretamos o mundo. E a gente tem que treinar e cortar esse gasto de energia inútil, que no caso é ficar pensando negativo, ruminando, etc. Galera, se você gostou desse vídeo,
Não se esquece de se inscrever no canal, clica no gostinho, no gostinho, no sininho, em tudo aí embaixo, comenta. O que você acha? Pensar positivo ajuda, sim ou não?